Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Não, hoje não é vídeo de resenha, hoje não é vídeo de tutoriais, hoje eu não vim mostrar o lançamento pra vocês, hoje eu vim contar pra vocês e falar pra vocês o meu testemunho, tá bom? Um testemunho que é do meu casamento, que foi uma coisa que Deus fez na minha vida e eu queria muito passar pra vocês e contar pra vocês também, tá bom? Eu tinha que contar pra vocês porque eu precisava contar esse testemunho de vida, porque é uma coisa que mexeu muito comigo, tá bom? Na época do meu casamento, né, que foi a época que mais foi difícil pra mim, eu vim contar pra vocês o que Deus fez na minha vida. Bom, pessoal, eu vou começar bem do começo. Eu escrevi, mas eu acho melhor contar. Eu espero muito que vocês entendam, tá bom? Eu não sei falar com palavras bonitas, eu não sei, como que se diz? Eu vou contar do meu jeito, com a minha simplicidade mesmo, que eu acho que é assim que vocês vão entender, tá bom? Desde o começo, eu fui de uma família cristã. A minha mãe sempre trabalhou de doméstica e meu pai sempre trabalhou na lavoura, tá bom? É... Relevem da pessoal, meu olho já fica velocidade desde quando eu vou começar a contar. Então, daí minha família, ele sempre foi uma família humilde e desde criança meus pais sempre me levaram na igreja. Com 16 anos eu conheci o meu esposo e a gente começou a namorar. E a gente namorou e essa foi a fase mais difícil da minha vida. Com 1 ano e 7 meses de namoro, a gente ficou noivo, né? Como todo namorado assim que se ama, a gente ficou noivo com os planos de se casar. E esse foi o tempo mais difícil mesmo, foi o tempo foi que aconteceu as coisas mais difíceis mesmo na minha vida. Essa foi a fase mais difícil, porque aconteceu um acidente com o meu noivo, que agora é meu esposo. Ele se acidentou, ele estava trabalhando e quando ele estava voltando para a firma que ele trabalhava, aconteceu um acidente de moto, ele era o garupa e a moto bateu contra um carro e ele foi lançado para frente da moto. Foi muito grave mesmo o acidente dele, ele foi pro hospital, nas urgências mesmo, porque deu nele traumatismo craniano, tá bom? E afetou a visão dele também, tá bom? Como a batida foi bem forte, afetou a visão e deu traumatismo craniano, o que foi bem sério mesmo. Naquele tempo eu lembro que eu só sabia chorar e só pedia a Deus que livrasse a vida dele. Os médicos falavam que ou ele saía em óbito ou ele ia sair com sequela. E isso que me deixava bem com medo mesmo. Ele ficou na UTI por 2 dias e eu pedia tanto para Deus para que Deus livrasse a vida dele. E com 3 dias ele parece que Deus já foi abençoando, parece não, Deus já foi abençoando e ele saiu do quarto da UTI e foi pro quarto e com 6 dias ele saiu do hospital. Nesse meio tempo, depois que ele saiu do hospital, não acreditar, eu nem acreditei que ele saiu do hospital, porque a gente achou que ele ia sair em óbito mesmo, porque a situação dele, eu não tenho fotos, mas se eu tivesse eu mostrar pra vocês, a situação dele era muito grave mesmo. Com o colega dele não aconteceu nada, mas com ele aconteceu muitas coisas. Nesse meio tempo a gente já estava com os planos do casamento, mas a gente não tinha condição, né? A gente tinha sempre aquele sonho, minha família é humilde, ela não tinha condição e meu pai sempre sonhou em ajudar a gente, né? Mas nunca teve condição. Meu pai até falava, se eu tivesse condição eu já casava vocês, porque é meu sonho é casar minhas filhas, mas não tinha condição, porque como eu disse, meu pai trabalhava na lavoura e não tinha aquela condição toda. E meu pai sempre quis vender a casa dele. Eu não falei pra vocês, mas eu tô falando agora. Eu sempre quis vender a casa dele de onde a gente morava, que era meio que numa vila rural. Ele sempre quis vender pra poder ajudar a gente, tá bom? E nesse meio tempo parece que Deus já foi ajudando e foi abençoando. Até que um dia chegou um comprador lá na casa do meu pai e falou, o senhor tá vendendo essa chácara? E fechou, gente. Eu não acreditei aquele dia e comprou a casa que meu pai tava vendendo. E parece que Deus foi, como se diz, parece não, quem não fala parece, eu vou dizer. Mas Deus foi abençoando as coisas de uma forma assim tão inacreditável, sabe? Tudo na mesma hora, tudo no mesmo tempo, Deus foi abençoando. Eu lembro que meu pai fechou o contrato. No outro dia, o João Carlos já recebeu uma notícia que ele ia ter direitos do acidente dele, aquele direito ao acidente. E eu sempre quis ter aquele casamento dos sonhos, sabe? Reunir toda a família, fazer um almoço ou um jantar e chamar aqueles parentes queridos. E eu sempre tive esse sonho, sabe? De casar de branco, de noiva, mas a gente sabia que as condições não eram possíveis. No mesmo tempo que meu pai conseguiu vender a casa, o meu esposo também conseguiu
recebeu auxílio acidente. Nisso a gente conseguiu fazer, graças a Deus, a festa do nosso casamento. Chamamos muita gente, a gente chamou muitos parentes queridos, muitos amigos também, que sempre gostavam da gente. E foi aquele casamento tão lindo, foi um casamento que vai ficar marcado aqui, ó, no meu coração. É o sonho de toda mulher, lógico, casar com o esposo, o homem que ama. E eu sei que Deus colocou as mãos naquela hora. A coisa mais principal mesmo que ele fez foi livrar o meu esposo da morte, coisa que eu pedia muito para ele que livrasse. Eu nem acreditaria que ia ter acontecido isso. E outra coisa que eu pedia tanto para Deus era para abençoar meu casamento. E assim, de uma forma tão inexplicável, Deus foi lá e colocou as mãos, fez que meu pai conseguiu vender a casa, fez que meu esposo recebesse seu auxílio acidente também. E eu agradeço muito a Deus por isso que ele fez na minha vida. E eu queria muito contar pra vocês esse testemunho. A festa do meu casamento, muita gente falou bem depois que passou, sabe? Muita gente falou que foi lindo, foi emocionante, muita gente se emocionou também no casamento, muita gente chorou. E eu só tenho a agradecer, sabe? Isso foi uma coisa que marcou a minha vida, eu tinha que vir aqui contar pra vocês. É um testemunho pequeno, mas é uma coisa muito importante pra mim. E como vocês são minhas amigas aqui também do canal e gostam muito de mim, eu tinha que contar isso pra vocês, tá bom? O que Deus fez na minha vida. Espero muito que tenha alcançado vocês. E eu sei, pessoal, porque muita gente conhecia o que a gente estava passando, as pessoas foram no casamento, e eu sei que isso aconteceu por nome de Deus ser glorificado. E muita gente se emocionou por causa disso mesmo, porque sabia do que a gente tinha passado, e ali aquele casamento, a vitória que Deus estava dando pra gente. E eu creio que o meu testemunho de vida não acabou ainda, tem muitas coisas que eu creio que Deus vai fazer em minha vida, tá bom? E a minha mensagem pra você é, se você está passando por alguma coisa difícil, tenha fé, peça pra Deus, se ajoelhe, peça pra Deus abençoar, peça pra Deus cuidar, entrega isso nas mãos de Deus, porque eu entreguei, tive fé e Deus colocou as mãos e abençoou, tá bom, pessoal? Então essa é a minha mensagem pra você. E Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer ao monte, levanta-te e atire-se ao mar, e assim será feito. Mateus 21:21.